E por que que nós cristãos precisamos pensar teologicamente as questões políticas e não apenas pensarmos política em termos políticos? Eu diria o seguinte: quando a Bíblia chama Jesus Cristo de Kyrios, de Senhor, essa afirmativa, e é isso que está guiando o Kuyper, né, o tempo inteiro, isso é uma afirmativa teológica, mas é uma afirmação política. Isso tem implicação política. Nós estamos falando que ele é o rei do universo. Nós estamos falando que o domínio de todas as coisas está sobre ele. E quando Cristo é crucificado, né, ele subverte um dos símbolos de domínio e controle mais terríveis já vistos na história humana. E ele transforma aquilo, e esse é o poder de Cristo, ele transforma aquele símbolo, né, de imperial no palco da sua vitória sobre todos os poderes, todos os principados, todas as autoridades. E não só isso, e toda essa estrutura é estrutura de poder, seja espiritual ou seja física, e principalmente na mentalidade hebraísta, né, ou judaica, essas duas coisas estão entrelaçadas. Quando você está pensando nas autoridades governamentais, o judeu ele consegue entender que há uma estrutura de poder que também emana a partir de uma esfera espiritual, que está por detrás ali também representada, né? Mas quando Cristo vence na cruz, de maneira vitoriosa ele ressurge dos mortos, o texto sagrado coloca ele como Senhor dos Senhores. Isso, novamente, é uma afirmação que, ao mesmo tempo, ela tem essa dupla faceta. E afirmar Jesus, o Cristo, o Messias, que é uma expectativa judaica imensa no Velho Testamento, implica em falarmos desse Cristo que você disse no início lá da live, desse Cristo Rei, né? Ou seja, isso também é uma titulação que, ao mesmo tempo, ela implica em teologia e, ao mesmo tempo, implica uma dinâmica que também é própria da política. Então, eu diria que olhar para as Escrituras e ver a maneira como o texto bíblico trabalha, né, centralizando aqui na figura e na pessoa de Cristo, você consegue perceber que afirmações teológicas têm implicações políticas e que, por conseguinte, as dinâmicas do poder e as dinâmicas da própria política, ela também pressupõe conexões e pontos de convergência ou divergência com aspectos teológicos, ou aspectos fiduciários, ou aspectos de crença, e que coordenam e que governam a vida do ser humano como um todo. E eu não posso deixar de voltar, né, nesse que é o objeto do meu e do seu estudo, que é o próprio Kuyper, onde, a partir da mentalidade dele, vai ficar notório, por exemplo, um dos grandes herdeiros do pensamento dele para dentro das ciências da religião, que é o Roy Clauser, que eu acabei usando ele bastante lá no período da monografia da graduação. Ele entender, partindo de Kuyper, que não há neutralidade religiosa, nem na razão e nem na própria composição do ser humano, que é um ser religioso, né? Toivid trabalha isso de uma maneira magistral, apontando para o coração humano como sendo esse centro da existência, que é um centro que necessariamente é religioso e a partir do qual o ser humano, inclusive, organiza toda a sua vida. Então, as paixões, as devoções e a entrega, ela está presente no próprio drama existencial humano e está presente no drama político. E sendo assim, a gente não pode falar de uma política que ela é de tal maneira isolada que as questões de fé e de crença não perpasse por ela e a influencie. E o caminho contrário também, não tem como a gente ignorar o fato de que as políticas, ou o saber político, ou o fazer política, ele também traz consigo todo esse aspecto de crença, todo esse aspecto de confessionalidade, de ideais, e que coordenam e governam o coração e a mente das pessoas. E que, a partir da tradição caipiriana, é muito atrelada a essa ideia de cosmovisão, né? E que está no centro das discussões de Kuyper e dos caipirianos depois dele. Então, eu diria que a escritura, ela deixa em evidência, a mim, a partir de Cristo e da própria revelação, que teologia implica, ela tem implicações
políticas, né? E que a política, ela também tem seus desdobramentos e que, de alguma maneira, dialoga com crenças, com valores, com aquilo que coordena e governa corações e mentes, com paixões, né? E eu não conseguiria desassociar essas duas coisas, apesar de entendê-la, que são esferas distintas e que podem trabalhar, seja de maneira cooperativa, ou podem ser instrumentalizadas de maneira subversiva para saírem do seu eixo de atuação e ganhar status que não lhes pertencem. Como a gente pode ver, por exemplo, em movimentos totalitários na política, ou quando a religião ela abarca o aspecto político de tal maneira que o domina e o controla. A nossa tradição que a gente estuda tenta fugir dessas coisas, né? Exatamente. Cara, que resposta, hein? Gostei. Você falou tantas coisas legais aqui, eu só não queria... Eu quero aproveitar o que você falou. Você falou uma coisa bacana, que nós somos seres políticos e, ao mesmo tempo, somos seres religiosos. E por causa disso, não tem como separar essas duas coisas. Aquela visão fragmentária do ser humano. Não, agora eu vou ser político. Agora eu vou ser religioso. Não, quando você exerce a sua política, você já está levando com você junto a sua política, a sua religião, tá tudo misturado. E se você... Isso enquanto ser humano, né? Agora, se você se nomenclatura cristão, piorou ainda. Ou melhorou, né, na verdade. Porque você está seguindo um senhor que tem um título imperial, que tem um título supremo, e que morreu numa cruz com uma coroa. Poucas pessoas se lembram, né, que o Senhor Jesus ele foi crucificado, que era o jeito político mais brutal de você punir um assassino da época. Ele foi crucificado com uma coroa, que é uma coisa de rei, uma coroa de espinhos, ou seja, que ressaltava a sua ignomínia, a vergonha. E ele, no tablado que ficou em cima lá da cruz, estava escrito Rei dos Judeus. Yeah? E é engraçado que o apóstolo João diz que o escrito Rei dos Judeus estava escrito em 3 línguas. Em latim, em grego e aramaico. Sim. Para destacar que ele era um rei universal. Ou seja, nós temos aqui, para quem estuda política, você tem aqui um prato cheio de como a fé cristã é altamente política. Em outras palavras, como o mestre falou aí, não tem como você ser cristão e não ter posicionamentos políticos. Não tem como você ser cristão e não pensar politicamente. Do contrário, você teria que fazer uma viagem para um outro mundo e aterrissar depois de volta para o seu mundo. Não tem como, a gente vive num mundo só. É como se a gente tivesse 2 naturezas em uma pessoa só. A gente é ser político e ser religioso ao mesmo tempo. E essas duas coisas, obviamente a dinâmica é complicada, mas elas estão sempre unidas, mas a gente não pode confundi-las, utilizando aí a doutrina calcedônica, né? Que o próprio Kuyper utiliza também em vários momentos. Exato. E uma coisa bacana que você falou, cara, é que é o seguinte: se você, como cristão, não raciocinar bem o seu ser político com o seu ser religioso à luz da fé cristã, você corre o risco de... foi bem no finalzinho da tua resposta. Se você não articula bem isso, você corre o risco de ultrapassar o limite da religião, politizando-a demais ou vice-versa, espiritualizando tudo. E aí que a gente chega na onde? Nas idolatrias políticas. E, obviamente, o cara vai me perguntar aqui, um cristão pode ser anarcocapitalista, um cristão pode ser de esquerda, o cristão pode ser de direita. Todas essas perguntas, se você já tem esse fundamento, e acho que esse é o grande X da questão, né, Thiago? A gente precisa ter o fundamento da teologia política. O que a teologia me ajuda a pensar politicamente? Quando você tem uma teologia política já sistematizada na sua mente, essas perguntas elas já estão metade respondidas. Certamente. Porque se você está falando do cristão de forma plena, não tem como eu me encaixar em nenhum desses quartinhos pequenos se eu tenho uma veneração a um rei dos reis. Então, nenhum desses sistemas pode encapsular o que é ser cristão. Então, a primeira resposta que a gente dá qual é? Não.
Agora, por outro lado, enquanto habilidade terrena, enquanto a gente está aqui enquanto ser humano, obviamente a gente vai encontrando sistemas que podem ser mais produtivos, menos produtivos, e não significa que a gente tem que ter uma, em inglês, uma allegiance, uma lealdade completa a um sistema ou outro, mas na medida que o sistema promove o bem comum, né, a gente pode ceder vamos dizer assim, um lugar de prestígio para um sistema em detrimento de outros. Obviamente, nenhum sistema é paralelo, em termos de ser igual, mas existem sistemas que promovem mais o bem comum e outros que promovem menos. É uma coisa de abrir os olhos, né?